E aí, pessoal, canal do Jorge Igor no YouTube. Vamos falar um pouquinho desse Palmeiras 3, Fluminense 0. E um jogo muito tranquilo pro Palmeiras, apesar de alguns momentos no primeiro tempo e do comecinho do segundo, de uma certa, não digo pressão do Fluminense, mas uma presença maior no campo de ataque. Finalização de perigo mesmo, teve uma que foi do João Pedro ainda no primeiro tempo. De resto, o Palmeiras não teve muitas dificuldades para vencer o Fluminense. Saiu na frente com um gol antes dos 10 minutos, com o Luiz Adriano acreditando na jogada, né? Porque o Diogo Barbosa veio pela esquerda, vai para a finalização e o Luiz Adriano tem o mérito de ir acompanhando toda a jogada até o fim. E aí o chute do Diogo Barbosa vai na trave e o do Luiz Adriano embaixo do travessão, a bola bate nele e entra. Palmeiras faz 1-0. Foi um início muito forte do Palmeiras. Antes dessa chance, o Luiz Adriano teve uma outra de cabeça no cruzamento que veio da direita. Foi o Palmeiras que, especialmente ali nos primeiros 15, 20 minutos, jogou num ritmo muito intenso. Foi um Palmeiras ofensivo contra um Fluminense também ofensivo. A gente teve na primeira parte do primeiro tempo um jogo ali de trocação, porque era um Fluminense que também tentava, que também se arriscava, mas com uma diferença, deixava muitos espaços na defesa. Enquanto o Palmeiras atacava, agredia e se defendia muito bem e protegia muito bem a entrada da sua área, o Fluminense não conseguia fazer isso, cedia muitos espaços e o Palmeiras teve até chances de fazer o segundo gol ainda no primeiro tempo. Dos 25 do primeiro tempo em diante, o panorama muda um pouquinho e talvez a gente tenha visto mais uma vez aquela característica dos times do Mano Menezes muito presente. Faz 1-0, sai na frente e aos pouquinhos vai diminuindo de intensidade, dando terreno para o adversário. O Fluminense teve terreno, teve ocupação no campo de ataque dos 25 em diante, mas chance clara mesmo foi aquela do João Pedro, num chute que passou à esquerda do gol do Fernando Praz. Aliás, hoje o Mano indo de Praz, né? Foi com o Jailson sábado em Goiânia e hoje o Fernando Praz com o Everton a serviço da seleção. E aí o primeiro tempo termina com o Fluminense até tendo mais posse de bola, que é um pouquinho ainda daquele DNA da era Fernando Diniz, ainda está presente. O Fluminense terminou o primeiro tempo com 60% de posse de bola, mas não dá pra gente dizer que o Fluminense dominou o jogo na parte final do primeiro tempo. Tanto que se você olhar o número de finalizações do primeiro tempo, 8-7 Palmeiras. Teve um equilíbrio, e se você somar os primeiros 45, o Palmeiras, quando atacou mais na primeira metade, foi mais perigoso, tanto que saiu na frente. Veio o segundo tempo, o Fluminense tentou repetir um pouquinho aquele início, aquela atuação, aquele padrão, aquela ocupação no campo de ataque do final do primeiro tempo. O Fluminense até conseguiu chegar na área do Palmeiras, mas sem nenhuma chance clara no início do segundo tempo. E aí, aos 13 minutos, veio o golpe, veio o gol que, podemos dizer assim, resolveu o jogo. O segundo do Luiz Adriano, uma boa jogada do Dudu com o Marcos Rocha pela direita. Aliás, o Caio Henrique não marcando ninguém. O Fluminense com muitas dificuldades de marcação. A marcação não encaixava. A dupla de zaga não foi bem. O Digão, mais uma vez, muito criticado pelo torcedor do Fluminense. Falta qualidade técnica, apesar de sobrar transpiração ao capitão do Fluminense. E lá pelo setor do Caio Henrique, que estava uma avenida, Marcos Rocha e Dudu combinaram a jogada e o Luiz Adriano entrou na área para fazer o segundo. A partir daí, 13 do segundo tempo, o jogo definitivamente acabou. Não teve mais jogo, porque o Fluminense arriou os 4 pneus. O Fluminense, animicamente e até fisicamente, era um time que não conseguia produzir mais absolutamente nada. O jogo morreu com o segundo gol, e aí o Fluminense, muito atordoado, tinha acabado de tomar o segundo, toma o terceiro também, uma outra jogada pela direita, o Luiz Adriano aparecendo para fazer 3-0, um hat-trick do Luiz Adriano. Depois, com o jogo já resolvido, 3-0, o Mano primeiro ele coloca o Thiago Santos no lugar do Bruno Henrique. A gente não sabe o quão vai ser aproveitado o Thiago Santos nas mãos do Mano Menezes. Até acredito que o Matheus Fernandes tenha mais chances, mas de qualquer maneira, com o jogo resolvido, ficou claro que o Mano fez questão. Não que ele não conheça o Thiago Santos, sabe do potencial, já enfrentou, já estudou muitas vezes o Palmeiras, mas quis vê-lo em campo com a partida resolvida, com uma pressão muito menor. E depois ele coloca o Borja, até para tentar dar uma reabilitada, tentar dar uma resgatada, né? O Mano tá chegando e ele sabe quem é que tá em alta, quem é que tá em baixa.
E os que estão em baixa, para ele, para um campeonato longo, com lesões, com suspensões, com problemas, ele precisa ter todo mundo bem. E uma das missões é tentar reabilitar o Borja. O Borja entra, jogo resolvido, o Luiz Adriano sai muito aplaudido, até para descansar depois dos 3 gols, porque tem jogo com o Cruzeiro sábado, mas o Borja não fez muita coisa. Errou passe, não foi bem, não acrescentou nada. Não dá para dizer não dá pra gente dizer que o Borja aproveitou a chance que teve. Não entrou bem, não fez nada. E aí o Palmeiras foi gastando tempo até o final. 3-0, teve ainda uma chance de uma cabeçada do William, que o Muriel salvou em cima da linha. Poderia ter saído com um placar até mais elástico. Palmeiras vai a 36 pontos, 1 ponto atrás do Santos, 3 pontos atrás do Flamengo. A vitória de sábado contra o Goiás, era aquela vitória que tinha que acontecer de qualquer jeito. Tinha que sair e foi meio de qualquer jeito no abafa, né, no lateral do Marcos Rocha, que é uma jogada forte, importante, que o Palmeiras deve sim usar, não deve ter nenhuma vergonha de usar. Agora as pessoas estão criminalizando lances que acontecem dentro da regra e por não achar bonito, tem gente que criminaliza. Bonito, feio, os conceitos subjetivos, eu já falei muito sobre isso e insisto, que é feio pra mim, pode ser bonito pra você e vice-versa. Eu acho que dentro das regras existem muitas maneiras de se ganhar um jogo e a gente não deve criminalizar nenhuma delas. Pode gostar mais de uma do que de outra, mas dentro da regra, todas são legítimas. Então sábado era o jogo pra ganhar, baixar a poeira e respirar. O jogo de hoje era pra ganhar também, mas jogando bem, começando a jogar bem, começando a mostrar uma outra coisa. Pelo menos no início do primeiro tempo, o Palmeiras foi um Palmeiras diferente do que a gente vinha vendo. Depois recuou, deu terreno ao Fluminense e quando teve a chance do segundo tempo, fez mais 2 e matou. Claro que o Palmeiras está na briga, é um dos principais times do campeonato, um dos melhores times da competição, um dos melhores elencos, tem um dos melhores treinadores do Brasil. Poxa, mas a saída do Mano do Cruzeiro, o Cruzeiro vinha apresentando um futebol muito ruim. Pega o trabalho de 3 anos, pega o todo do Mano, os ciclos chegam ao fim, o ciclo do Mano no Cruzeiro chegou ao fim, mas o trabalho como um todo no Cruzeiro, em todo o período que esteve lá, foi um excelente trabalho de um Cruzeiro ganhando títulos, de um Cruzeiro competitivo. As credenciais do Mano, todo mundo já conhece, tem tudo para fazer um bom trabalho no Palmeiras, acredito nisso. E para fechar, falando um pouquinho do Fluminense. Se olha a escalação do meio-campo do Fluminense, com Ayrton, com Nenê, com Ganso, com o futebol que se joga hoje, um meio-campo como esse, sem nenhuma intensidade, fica muito difícil para o torcedor do Fluminense vislumbrar algo positivo. E o Fernando Diniz, eu não posso dizer aqui que foi injusta a demissão do Fernando Diniz. A derrota para o CSA, ela é indefensável dentro do Maracanã. A pontuação do Fluminense, os resultados não vieram. Então ali, por mais que não se dê tempo a treinadores no Brasil, e a filosofia do Fernando Diniz é uma filosofia que requer tempo e dificilmente ele vai ter tempo em clubes de Série A, em clubes com a pressão que tem o Fluminense. Então, todo esse contexto a gente entende. O problema é que sai o Diniz, entra o Oswaldo e a sensação que fica é que o Fluminense dá um passo para trás em termos de desempenho, de atuação, de organização em campo. Era um time que não tinha a mínima organização, não tinha a mínima intensidade para atacar, não tinha a mínima força de ataque para incomodar o Palmeiras, apesar de rondar ali a área em parte do jogo, e não tinha o mínimo de estrutura, de solidez defensiva. O Palmeiras teve muito espaço, o Palmeiras fez os 3 gols com absoluta tranquilidade. Então, o temor, o pavor que o torcedor do Fluminense tem hoje ao olhar esse time em campo, ao olhar as peças e olhar o trabalho do Oswaldo, é pensar, olha, se com o Diniz a coisa não estava muito legal, será que é possível piorar? A sensação péssima que vai ficando no início desse trabalho do Oswaldo é essa. O Fluminense vai ter o Corinthians pela frente em Brasília, esse jogo no domingo, começando aí, na verdade, a última rodada do turno, né? Depois a gente vai ter o início do segundo turno e são horizontes muito bem diferentes e isso ficou claro no jogo de hoje. O Palmeiras tem um horizonte de volta à briga pelo título, de volta à carga para perseguir o Santos, o Flamengo, e o Fluminense é o contrário disso. São perspectivas nada positivas e uma briga contra o rebaixamento que deve ser dura, difícil, traumática aí para o torcedor tricolor. Aproveita aí para se inscrever no canal, não falei no início, mas lembrei agora. Se inscreve no canal, divulga para todo mundo, o canal é novo, entrou no ar nessa semana. Aproveita também, deixa o seu like aqui no vídeo, que é muito importante, dá essa moral aí, tá bom? Abraço!